Então, boa noite. Estamos gravando. Vamos começar com a nossa discussão, né? Como comentei com vocês, vai ser do capítulo 1 ao capítulo 8. Eu sei que o volume assustou logo de cara, mas depois que a história engrena, vai muito bem, você fica muito envolvido nos dilemas que ele vai apresentando, então corre que você nem sente. Eu tinha separado um material introdutório, que eu sempre faço no início desses encontros, principalmente no primeiro encontro, para trazer algumas curiosidades sobre o autor, sobre a obra, algumas informações para a gente se preparar, né? Então, o Eça de Queiroz, ele foi um grande escritor e um diplomata português. Ele é considerado um dos mais importantes escritores de língua portuguesa de todos os tempos. Ele também é o autor de grandes romances, né? A gente tem aí Os Maias e O Crime do Padre Amaro, que são, inclusive, os dois romances mais bem falados e mais bem criticados da obra dele completa. Os Maias é considerado por muitos o melhor romance realista português do século XIX. Eça de Queiroz e Machado de Assis são considerados os dois maiores escritores, né, do século XIX. O Eça ele é notável pela originalidade e riqueza do estilo e linguagem. A gente vai ver que ele traz muita descrição e esse realismo descritivo é bem característico dele, é uma marca da escrita dele. E ele sempre vai ser lembrado porque ele não tinha medo de ousar, né, no choque, porque ele traz algumas histórias bem chocantes para a época. O próprio Crime do Padre Amaro é bem chocante, assim, foi bem aquela bomba quando saiu. E o fato também de que ele sempre tece muitas críticas sociais. A Jan chegou a levantar essa questão lá no chat, e é verdade. Por ele estar ali considerado, como a gente pode botar assim, no centro, né, dessas políticas, não tomar muito partido por ambos os lados, ele conseguia criticar ambos os lados e também, vamos assim, elogiar, né? Então ele vai ter uma crítica muito rica, muito legal, até porque ele falava muito sobre um tempo muito próximo ao que ele viveu, né? 20, 30 anos próximo ao tempo que ele está escrevendo esses livros. Então a crítica dele hoje tem uma importância histórica também muito grande, porque tudo que ele traz ali falando sobre política, valorização da cultura, o que estava acontecendo ali de moda, o que estava caindo em desuso em Portugal, era o que de fato acontecia e o que ele enxergava. Era algo concreto, algo muito real. O pai dele, eu descobri essa fofoca. Gente, eu tenho que. Essa edição, eu não ia fazer vídeo falando sobre o autor, mas eu estou pensando aqui em fazer. Porque essa fofoca eu achei fantástica. Vocês lembram do Camilo Castelo Branco? Quem não conhece, né? Ele é um outro escritor português muito importante, só que Camilo Castelo Branco ele vem na segunda onda do romantismo, que a gente conhece como ultrarromantismo, que foi um momento que aconteceu lá em Portugal, onde Portugal se destacou fora da Europa nos movimentos literários que estavam surgindo. O realismo, eles falaram, não vamos pegar o realismo, vamos voltar com o romantismo. E isso acontece mais ou menos uns 30 anos antes do que aconteceu com Eça de Queiroz, que é o realismo já e tudo mais da língua portuguesa. E o Camilo Castelo Branco, ele é um grande autor do ultrarromantismo. E ele teve um bafafá na vida pessoal dele, que ele chegou a ser preso por adultério, uma confusão, um negócio ali que aconteceu. Gente, quem estava nesse babado? O pai do Eça de Queiroz. O pai do Eça chegou a ser juiz, e quando ele estava sendo treinado para ser juiz, que vai ser tipo um juiz júnior, ele estava lá no processo, lá no dia que deu o bafafá e o Camilo Castelo Branco foi preso por adultério. Então, assim, depois eles ficam assim, meio que conhecidos, e o Eça de Queiroz cresce sobre a influência dessa segunda onda do ultrarromantismo e dessa onda que estava acontecendo na Europa em geral do realismo. Ele se insere no realismo, né? Não tem mais por que resgatar o ultrarromantismo. Só que ele fala várias vezes ao longo da vida dele que ele lê Camilo Castelo Branco e gosta muito dos livros. E eu achei isso muito legal, porque a gente tem dois autores aqui portugueses que vão trazer a figura feminina muito diferente, tá? A gente pode até entrar depois um pouco nesse mérito mais para frente na leitura sobre essa representação tanto ácida que o Eça de Queiroz faz das mulheres, tá?
ele sempre vai colocar a figura feminina no centro ali de polêmicas. Ela, normalmente a mulher, ela é o pivô ou o que puxa o homem para a perdição. Elas sempre vão ser colocadas ali como objetos de luxúria. Tem ali algumas críticas que a gente pode tecer, até alguns comentários que a gente pode fazer, e existe muita confabulação sobre por que ele retratava as mulheres dessa forma, se isso era de fato algo que era geral, todos os homens viam as mulheres dessa forma, ou era algo muito pessoal dele, até pelos problemas que ele teve com a figura materna. Mas, enfim, tem algumas fofocas aqui sobre a vida dele. Ele falava que era contra o casamento, aí mudou de ideia, casou com a amiga, com a irmã de um amigo dele, que também era escritor. Tem umas coisinhas aí bem interessantes. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o livro, né? Os Maias é uma das obras mais conhecidas dele, publicado pela Livraria Melo Irmão, em Porto, em 1888. A história vai ocupar ali a história da família Maia ao longo de 3 gerações. E a gente percebe que ela vai focar, né? O enfoque principal vai ser a última geração. Mas para chegar lá, a gente revisita outras 2, né? As que foram antecessoras à presente. Então, a gente vai ter aqui uma narração em tempo presente, que de vez em quando faz alguns comentários do tempo passado, e esses capítulos iniciais é mais para a gente entender o que está acontecendo. Então ele vai, volta, ele explica como é que aconteceu com o avô, com o pai, até chegar no neto, que é onde a gente vai começar a ter a nossa história central, e vai ter os amigos e tudo mais. Então, a Ação dos Maias, ela se passa principalmente em Lisboa, na segunda metade do século XIX. Como eu comentei com vocês, vai apresentar a história de 3 gerações da família Maia. A história inicial vai começar ali em outono de 1875, quando Afonso da Maia, nobre e rico proprietário, vai se instalar no Ramalhete, com o neto recém-formado em medicina. A história vai se estender ali por mais ou menos 60 anos, de 1885 a... Não, perdão. Mais ou menos 60 anos. Só que a gente vai ver a passagem de tempo de 2 anos até 77, e vai ter uma digressão acontecendo depois, porque a gente vai acompanhar a passagem do avô, do pai e do neto. E a gente vai ter, depois de 1897, um acréscimo de 10 anos, que aí a gente pula para 1887, que é o intervalo entre o afastamento do Carlos ali no estrangeiro, e depois o regresso dele de volta para Lisboa. Mas a gente vai ver que esse discurso narrativo é uma forma de tentar organizar o tempo da história, porque ela não vai ser cronológica. Como eu comentei, a gente vai e volta no tempo. No início do romance, a gente está em outono de 1835. O Afonso ele já está velho, ele está se preparando para poder se mudar. Ele vai estar aguardando, no caso, o neto, o Carlos, e o Carlos já é adulto. Só que aí a gente vai fazer a digressão para poder entender como é que foi a infância, em que circunstâncias o Carlos nasceu, né? Depois a gente vai ver que existe muito o uso de pretérito mais perfeito para poder trazer essa volta no tempo, o tempo todo. E ele sempre vai brincar muito com nós estamos no presente, relembrando o passado. Estamos no presente, relembrando o passado. Então, às vezes fica um pouco confuso logo no início para poder a gente encaixar o que está acontecendo e que ordem cronológica você está seguindo. Mas calma que melhora, porque depois a gente vai fincar o pé no presente e vai começar a discutir o que está acontecendo agora, não mais revisitar o passado. E é mais ou menos isso. Muitas coisas que o Essa escreveu, principalmente sobre a parte urbana de Lisboa nesse período, é real. Ele, inclusive, fazia algumas viagens, ele me lembrou muito nesse aspecto o Flaubert. O Flaubert, porque ele também fazia viagens de carruagem para poder organizar como é que ele ia estruturar a cidade dentro do romance. E o Essa faz mais ou menos a mesma coisa, só que em Portugal. Então, vamos começar, ou Jean, você quer falar alguma coisa agora, antes da gente iniciar? Não, eu vou falar durante. Vamos durante. Eu tento não fazer essas introduções muito longas, porque senão a gente estende muito a reunião. Então, vamos tentar ser direta. Jean, é tanto um pedido para você quanto para mim, que o pessoal sabe que a gente fala dessa. Então, a nossa meta de hoje é a meta 1, do capítulo 1 ao capítulo 8. Então, vamos começar.
O capítulo 1, na verdade, é uma introdução, né? A gente chegou a ler boa parte dele, quase mais da metade, no Lendo ao Vivo. Enquanto você lê o resumo, como os resumos são grandes, eu vou parando e fazendo os comentários para a gente poder adiantar. Pode ser? Pode, perfeito. Para quem nunca participou, né, eu e a Jean, a gente gosta de trazer os resumos, tanto para poder organizar o que a gente vai conversar no encontro, como também organizar o pessoal que pode estar, de alguma forma, confuso com a narrativa, né? Porque, às vezes, a gente sabe que não fica claro, algumas dúvidas vão surgindo, então a gente sempre gosta de trazer o resumo como base e ir conversando dessa forma para poder organizar. Então, a história inicial aqui, que a gente vai ser apresentada nas primeiras páginas de Os Maias, é outono de 1835, quando Afonso da Maia vai se instalar na casa da família, o Ramalhete. E durante vários anos, essa casa esteve desabitada e servia apenas para guardar mobília, coisas que vieram do Palacete de Benfica, que posteriormente foram vendidos. O Carlos, o neto do Afonso, é a única família que está restando, né? Ele tinha acabado o curso de medicina em Coimbra nesse ano e queria abrir um consultório em Lisboa. E por essa razão ele decidiu deixar Santa Olávia, que é tipo uma parte ali, uma quinta, né, no norte do país, portanto uma parte distante da cidade, e ele vai para o centro de Lisboa com o neto. O Afonso da Maia agora ele está velho, ele está mais calmo, ele foi um jovem muito apoiador do liberalismo, né, contra o desejo do pai, que ele gostava da ideia do absolutismo, e por essa razão o Afonso ele chegou a ser expulso de casa, mas por influência da mãe, que oferece ele para ele morar na quinta da Santa Olávia. Ele vai para lá, fica lá e tudo mais, tem as viagens, ele conhece um pouco da Europa, fica encantado, né? Alguns anos depois, ele vai partir para a Inglaterra, onde ele esteve por algum tempo, mas de onde ele teve essa volta, né? Porque ele acaba que ele perde o pai e é necessário que ele volte. Nisso que ele volta, ele vai conhecer a mulher com quem ele vai vir a se casar, a dona Maria Eduarda Una. E ele chega a ter um filho com ele, antes de partir para esse exílio, né? De volta para a Inglaterra. Porém, a dona Maria Eduarda, ela sempre foi muito fraca de saúde, muito católica devota também. Ela não se habituou à falta de sol que tinha ali, né? E vai ficando cada vez mais debilitada. Assim, ela vai ordenar que um bispo português viesse educar o filho também, quando eles estão fazendo essa viagem, Pedro. E a gente vai ver que ela tem uma dificuldade com essa divisão cultural, vamos colocar assim, que ela viu na Inglaterra e que ela tinha em Portugal. Então, ela tenta trazer o máximo de Portugal para lá, porque ela já não gosta do lugar. Falta sol, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. Só que, em contrapartida, o Afonso adora. Ele adora esse lugar. Ele adora a Inglaterra e tudo que vem de lá. E quer adotar o máximo possível dessa cultura. A gente vai ver que eles começam a tentar impor como é que esse garoto vai crescer. E ele sempre foi um garoto assim, muito frágil, né? Vamos colocar o Pedro, que é o pai do personagem principal, do Carlos. Ele sempre foi muito frágil, medroso, sempre mimado pela mãe. E algum tempo depois, a doença da dona Maria Eduarda vai se agravar, né? Ela vai pedir para voltar para Lisboa, para a família. E nessa volta, ela acaba falecendo. E isso vai causar um enorme desgosto na vida desse filho, que vai ficar marcado pela perda da mãe. Então, um dia, o Pedro está tentando se recuperar ali do luto, ele acaba tendo esse episódio de conhecer a Maria Lafonte, né? Essa mulher bela, elegante, filha de um negreiro, né? Que, no caso aqui, o tráfico humano ainda existia, infelizmente, a escravidão também. E a família dela estava envolvida nesse tipo de atividade. Por causa disso, o Afonso da Maia vai se opor fortemente à relação com a Maria Lafonte, por causa dos ideais, tanto políticos quanto morais dele. Essa família, para ele, não representa algo bom. Mas, apesar disso, eles dois vão casar, né? O Pedro e a Maria. Às escondidas, e vão partir para a Itália, deixando o Afonso sozinho, muito desgostoso com a atitude do filho, cujo nome ele vai deixar de pronunciar por muitos anos por causa dessa rixa, né? Ele fica muito insatisfeito com essa decisão do filho, porque ele não aprovava nem a mulher nem a família. Então, vamos recapitular, né? A gente tem o início dessa história, tem uma descrição lindíssima, lindíssima, lindíssima dessa casa antiga, fantástica, e a gente vai entender que a casa é luxuosa, a casa é grande, quase como se fosse um palacete,
muito bem localizada, próximo do mar, com esculturas, e depois da reforma tem do bom e do melhor. Tudo que estava na moda, tudo que tinha de mais fino. Eles são muito ricos, mas presta atenção que o Afonso, né, o avô, ele começa a ficar mão aberta. Dá dinheiro, e preste atenção também o quanto que eles gastam para montar essa casa, para montar o escritório, o consultório do Carlos, que a gente já vai ver ali. Preste atenção em tudo isso, porque a gente já fala da decadência de uma família. E essa decadência de família na literatura, ela vai estar sempre envolvida a uma decadência financeira, uma decadência moral e uma decadência de descendência, né? A gente vai sempre falar próxima de uma autodestruição, né? É mais ou menos isso. É a parte genética mesmo, de passar adiante. A gente vai vendo, toda vez que tiver uma decadência na família, é isso. É assim com os Buddenbrooks, é assim com 100 Anos de Solidão, assim com os livros que a gente já conhece que vai mostrar a decadência de uma família. E aqui, depois que eles escrevem... Perdão. Eles já começam falando que eles são poucos, né? Estão nascendo poucos maias. Isso. Isso já é de uma dica. Vamos pegando aí as coisas. E a gente vê essa questão da visão política do Afonso indo no vai e vem, né? Ele começa como jovem liberal, aí depois ele vai para a Inglaterra ali, meio obrigado a ir para a Inglaterra como liberal, meio que fugindo para um exílio, entre aspas, não é bem isso, mas ele fugindo da situação, e lá se decepcionando e meio que ficando mais ou menos. Mas ele vai ter representado muito forte os ideais iluministas. E a gente vai até discutir a educação do Carlos já no próximo capítulo. Mas a gente vai ver esses ideais iluministas sempre presentes nele, apesar dele ter meio que abandonado a questão política de fato. Mas a descrição do que ele vê de Lisboa é bem interessante. Aqui na página 23 dessa minha edição de bolso, ele fala assim, ó. Mas não esquecia a Inglaterra. Tornava-lhe apetecida essa Lisboa miguelista que ele via, desordenada como tonis babarescas. Essa rude conjuração apostólica de frades e boleeiros, atroando tabernas e capelas. Essa plebe beata, suja e feroz, rolando e laus perene para o curro e ansiando tumultuosamente pelo príncipe que ele encarnava tão bem vícios e paixões, né? Ele vê muito Portugal como esse atraso. E depois eu vou mandar para vocês um material que vai discutir justamente isso, essa visão que eles chamam de oitocentista de Portugal, o que estava acontecendo ali. Eu vou trazer mais essa informação na próxima reunião, sobre a parte histórica, mas eu vou mandar o material para vocês. E aqui, ao longo da nossa discussão, eu vou mandar um material também desse... Gente, é uma tese de 400 páginas, eu mandei para cá. E eu estou lendo em partes e algumas coisas. Eu não vou ler tudo, tá? Beleza? Mas eu estou lendo em partes algumas coisas. Só que eu já vou mandar para vocês os prints das páginas principais, os trechos que eu vou comentar com vocês aqui para vocês verem a página, porque é muito grande. Então, vocês já vão saber onde procurar ali dentro dessa tese mais informações, à medida que a gente for discutindo. E aí, seguindo cá, também a gente vê que na Inglaterra, uma coisa que chamava muita atenção, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista religioso, para a mãe do Pedro, é a questão do protestantismo versus o catolicismo, que é muito forte lá, né? Então, é uma coisa histórica a se pontuar também. Vimos a morte da mãe, vemos ele ficando taciturno, triste, e tem uma parte que eu não marquei aqui, mas que foi uma dúvida minha, que eu quero que vocês, se vocês puderem me falar o que vocês acharam, tem hora que fala assim, voltou, que depois ele volta a sair e tal, e fez seu bastardinho. Então, Pedro teve um outro filho, bastardo, que não aparece na história. Eu esqueci, eu não marquei, não sei se vocês lembram essa parte, se alguém conseguir achar, e eu não marquei aqui, mas tem uma hora que fala que quando ele volta a frequentar as coisas, que ele fez seu bastardinho. Então, eu fiquei curiosa para ver se realmente foi isso ou não. Bem, daí a gente vai ter um personagem importante apresentado aqui nesse primeiro capítulo ainda, que é o Alencar, que é o escritor, né, de Elvira, que é um poema, um livro que ele escreve, enfim. E esse escritor ele vai ser importante porque ele vai ser um elo, não só o Afonso, mas
desse passado, né, do pai Pedro até o Carlos, né? Ele vai ser um elo desse vínculo que vai ser quebrado com a morte, que a gente vai ver já já. A gente conhece aqui a Maria e vejam a descrição dela, é muito boa, né? Ela pode dizer, Cá. Eu só ia comentar que eu achei o trecho aqui, realmente dá a entender que ele teve um filho fora, assim, com 19 anos. Inclusive fala assim: o menino continuou em Benfica, dando seus lentos passeios a cavalo, de criada de farda atrás, começando a ir beber de sua genebra de botequins de Lisboa. Depois foi despontando naquela organização uma grande tendência amorosa. Teve amantes, né? Começou o desejo sexual, começou a ter amantes. Carlos vai ter muito disso, dessa paixão do Pedro. Ele é mais pragmático, mas ele tem a paixão. Aos 19 anos, teve o seu bastardinho. Afonso de Maia consolava-se pensando: apesar das graças dos mimos, não lhe faltavam ao rapaz qualidades. Tipo assim, falou algo de ruim que ele cometeu, mas ele tinha outras qualidades. Para mim, é dizer que ele começou a ter várias amantes, teve um filho, sim, aí fora do casamento, e não assumiu. Isso bem louco, assim. Depois que eu me toquei da história, fiquei assim, cara, será? E eu esqueci de comentar com vocês. Eu ia botar no grupo e me passou, aí eu perdi a página quando eu li. Mas eu lembrei que tinha isso. Então, a gente vê que a Maria com seu pai, eles não são daquela classe tão alta que nem o Pedro. Não é. É um pessoal que conseguiu dinheiro, é o dinheiro novo, né? O famoso dinheiro novo. E conseguiu dinheiro por trabalhos não considerados nobres, né? E tem a história que ele era um assassino, que tinha matado alguém e tal. Então vem todo um estereótipo já em cima dela. Ela sofre um grande preconceito. E aí, aqui no texto, eu acho bem o texto que eu separei, eu vou ler um trecho para vocês, para já complementar aqui, que fala sobre a Maria Monforte, né? Bem, eles vão se casar, acho que aqui já fala que eles vão ter o filho, nem lembro. Acho que ainda não. Não. Mas, enfim, eles vão se casar e o pai vai abominar essa atitude do filho, né? E isso vai levar a um arrependimento depois muito grande. A gente já viu isso nessa meta. Mas ele fala assim, ó, no caso da narrativa hessiana, Maria Monforte foi vítima do preconceito de classe de uma sociedade que a recriminou. Contudo, olha só, eu gostei esse autor dessa tese, muito boa. Contudo, suas ações não levaram à superação desse quadro. Tipo, ela alimentou o preconceito, né? Mas a afirmação da inevitabilidade do sucesso dos que se rebelam contra os parâmetros estabelecidos socialmente. Com efeito, essa representação desviante na prosa hessiana não conduzia uma inclusão restauradora da ordem questionada. Ao contrário, abriu o caminho para uma tragédia, um desfecho elaborado por essa sociedade, caracterizada na narrativa como altiva, conservadora e beata, mas também em função das ações de Maria Monforte, que não se apresenta como as heroínas da tradição romanesca comuns à época, que foi o que Cá começou falando quando ela citou Camilo Castelo Branco, que lá ele apresentou outro tipo de mulher, que é a mulher extremamente virtuosa, a mulher anjo, enfim, uma outra coisa. Embora a personagem hessiana tenha sofrido com as preconcepções da sociedade em que estava inserida, ou melhor, que buscava se inserir, é preciso considerar que ela apresenta ações poucos virtuosas e indignas da citação almejada. Mais do que isso, delineia, assim, uma burguesia fútil, superficial e arrivista, preocupada com outras coisas, né? Essa caracterização se dá logo nas primeiras cenas em que a personagem é apresentada. O narrador nos conta que Maria andava sempre na frente do pai, ostentando um luxo demasiado afirmativo. Ela portava vestidos no valor de propriedades e não tinha quaisquer escrúpulos em gastar toda a fortuna do seu pai, como também não veio a ter em relação ao dinheiro do seu esposo. O Papa Monforte e Pedro da Maia seriam facilmente levados à falência pelo estilo da vida da negreira. Esse foi o destino do senhor Monforte, quando Pedro não teve tempo de perder sua fortuna. Aí vem que ele tirou a própria vida, enfim. Aí outra coisa que ele fala é o seguinte: Afonso da Maia e Maria Monforte representam dois polos opostos, mas complementares em relação ao desfecho trágico da obra. Guarda isso. Por sua vez, uma metonímia para se pensar o destino de Portugal. O primeiro personagem se apresenta como aristocrata esclarecido. No entanto, reproduz certas atitudes do segmento social conservadores contra as quais, em tese, ele se colocaria. Já Maria Monforte, inicialmente, é vítima de uma sociedade retrógrada, incluindo aí seu altivo sogro, mas no decorrer da narrativa,
revela-se portadora de ações nefastas. Há entre os dois personagens uma ligação importante. Os desvios ou transgressões não levariam a uma saída pacificada e regeneradora de outro modo, encaminham os dramas apresentados. A ambivalente afiliação de Dom Afonso ao liberalismo e tentativa de inclusão de Maria Monforte contribui para a construção de uma narrativa que coloca em xeque os pressupostos de uma modernização política e social. Qualquer tentativa nesse sentido parece sucumbir frente ao futuro que vai se tornando mais estreito e improvável no decorrer da trama. Ponto. A gente vê o restante depois. Mas é isso. Eu achei bem interessante quando ele trabalha os defeitos dos dois, cada um se contradizendo, né? Cada um se contradizendo. A Maria Monforte querendo se incluir, tendo atitudes que não vão ser incluídas para aquela sociedade, já querendo pertencer, mas querendo desromper a ordem daquela sociedade a qual ela quer pertencer, que é Portugal retrógrada. Então, não ia funcionar. Exatamente. Eu estava lendo um texto que eu cheguei até a te mandar sobre mulheres da obra de Esse de Queiroz, né? Eles não falam muito sobre a próxima mulher que vai aparecer nesse romance, tá? Eles não falam muito sobre a Maria Monforte, não. Mas tem um trecho aqui que eu separei que eu achei muito legal, que ele fala o seguinte: ao longo da narrativa, o autor desenvolve suas ideias acerca do determinismo do meio sobre o indivíduo. Para essa, a educação era responsável, juntamente com o temperamento herdado, pela personalidade dos indivíduos. Por isso, Afonso da Maia procura criar o neto Carlos de forma diferente, muito oposta àquela cheia de mimos que Pedro recebera da mãe, com aquela instituição de educação religiosa católica. Carlos, de forma muito oposta, vive, né? E Afonso gostaria de fazer de Carlos um ser forte e diferente do frágil Pedro. Afonso o educou à moda inglesa, por achá-la mais saudável que a portuguesa. E desse modo, Carlos Eduardo foi educado no meio da prática dos esportes, aprendeu a desenvolver o raciocínio prático e a reprimir a emoção. Segundo Afonso da Maia, o que importava era viver, ser saudável, forte e tudo mais. Então, ele está aqui falando basicamente que ele não queria repetir o mesmo erro, só que a narrativa do Esse de Queiroz é para mostrar para a gente que algumas coisas são determinadas pelo meio, e independente da vontade do indivíduo, algumas coisas vão simplesmente ser. Tipo, Carlos era filho de Pedro, então ele não seria tão diferente do pai, por mais que a criação fosse uma parte determinante. Portanto, que ele tem essa questão de reprimir essa veia apaixonada, mas ele ainda é um apaixonado, muito parecido com o pai. Só que ele tenta racionalizar. Ai, gente, muito bom. Por mim, pode seguir o 2. Isso, dessa parte acho que tá tudo. Resumo, eu tô fora aqui da câmera, mas eu tô ouvindo, tá? Tá bom. Pedro e Maria vão se casar escondidas, têm o consentimento do Afonso, da Maia, e vão partir para a Itália. Porém, a mulher está suspirando por Paris, né? Para onde ela quer se mudar, e eles acabam fazendo essa mudança em pouco tempo depois. Até que Maria vai aparecer grávida. Nessa altura, eles resolvem voltar para Lisboa, mas não antes sem escrever para Afonso, né, o pai de Pedro, anunciando a partida e o nascimento do primeiro neto, na esperança de que esse fato ajudasse, né, o mais velho, o Afonso, a perdoar eles e os receber de volta na família. Contudo, quando chegam a Lisboa, ficam sabendo que Afonso tinha voltado para Santa Olávia, a sua quinta lá no norte do país, no interior mesmo, um dia antes. Assim, o tempo passa e a Maria Eduarda, né, filha do casal, nasce. Pedro não informa o seu pai do nascimento da filha, porque ele ainda está magoado com a atitude dele de falar que você não é mais meu filho, tudo mais, ser contra o casamento, sobre as escolhas que ele estava fazendo. Mas, quando o segundo filho nasce, ele põe em hipótese de se conciliar com o pai e resolve ir até Santa Olávia para se apresentar e levar os netos também a apresentar ali a família. Contudo, essa visita foi adiada porque Pedro, numa caçada com os amigos, vai ferir acidentalmente um italiano, Tancredo, que tinha sido condenado à morte, ainda estava meio fugido. Por isso, Tancredo vai ficar ali para poder se restabelecer durante algum tempo na casa de Pedro e da Maria, tempo suficiente para Maria o conhecer, né? Gente, só que na hora que começou a falar, parecia que não tá cheirando bem, não. Eles vão se apaixonar, sem que ninguém tenha conhecimento disso, até que o dia que o Pedro descobre, já é tarde demais, porque eles fugiram. E eles levam a filha mais velha, né, a Maria Eduarda.
O Pedro, então, decide procurar consuelo junto do pai, que o acolhe de volta, assim como o neto, o Carlos, lá na casa de Benfica, para onde tinha se mudado um tempo depois. Porém, nesse mesmo dia, depois de ele restabelecer essa conexão com o pai, saber que o pai está ali do lado dele, parece que ele estava só procurando alguém para cuidar do filho. Ele se mata, né? Ao saber, né, que a mulher tinha deixado ele, para poder viver com esse tal que estava até fugido. E o Afonso, assim, desolado com a perda do filho, decide fechar a casa do Benfica, vender ou fazer alguma coisa, e se mudar com o neto, o Carlos, para a Quinta de novo, lá de novo para Santa Olávia. E, gente, aqui, esse capítulo aqui é pesado, né? Porque a gente vê ele realmente, meu mundo caiu, sabe? Não tem como a gente falar assim, as pessoas dão sinais e a gente não vê, é mais ou menos isso. Tipo, Pedro estava se enganando, gente. E quem desdenha quer comprar, né? Porque ela começou assistindo a pessoa com ele, o italiano e tal, tal, tal. E logo depois a gente vê também ela fugindo do encontro com Afonso. Porque no início ela queria muito refazer as pazes com Afonso. Porque ela entende que o luxo, tudo que ela quer, depende que o avô, que o pai do Pedro esteja junto, né? E aí ela quer restabelecer essa conexão logo. Mas quando esse italiano, quando ela começa a ter algo com esse italiano, né? Aí ela fica enrolando ele para dar tempo para eles fugirem. Não, depois. Ou seja, já estava tramando a fuga há tempo. E ela estava nas águas, Jean, para saber se valia a pena. Exatamente, ela estava testando ali antes, né? Averiguando, vendo para onde ela ia. E ela tem uma conexão muito forte com a filha desde o início, né? Que ele comenta que botava a menina para dormir no colo e tal, e que ela tem uma conexão muito forte com essa filha. E aí ela leva a filha embora e deixa o menino. Eu fico pensando assim, meu Deus, nossa, aqui é mãe julgando mãe, tá? Mas é bem louco isso. Mas a gente já conheceu várias mulheres na literatura e na vida real que fizeram esse tipo de coisa. E uma outra coisa é a sequência pré-suicídio dele. É uma sequência muito tensa, que eu achei que o Wes amarrou muito bem. O desespero dele de fingir que estava tudo bem. A questão dele tentar mostrar para o pai que estava pensando no amanhã, mas ao mesmo tempo ele querendo ficar sozinho ali. Ele escrevendo a carta e dando a entender que está escrevendo a carta para outra pessoa, a carta de despedida. Esperar todo mundo deitar, esperar entender que o filho vai estar ali com cuidado com o avô, que foi abraçado e tudo, para se matar. E tem a questão de que o tio dele, o irmão da mãe dele, cometeu suicídio. E aí é essa querendo colocar essa questão de que não adianta só uma educação, tem coisas que são genéticas. Né? Ele vai tentar trazer... Muito isso. Quando eu li essa parte sobre o determinismo que ele vai trazer para os personagens, eu falei, gente, está tudo amarrado. Porque as coisas não acontecem simplesmente por acontecer. O Essa normalmente esse vai e volta de passado e presente, ele traz para a gente uma predisposição já estabelecida por um outro parente, uma outra geração, para explicar o que está acontecendo agora. Até sobre essa questão dessa fraqueza, né? Essa dita fraqueza que vão trazer para o Pedro. Que a mãe também era assim, a mãe também era melancólica, a mãe também tinha essa insatisfação, essa busca idealizada de coisas. Portanto, que quando ela vai para a Europa, ela fica tristíssima. Quando a gente vai chegar lá no Carlos, né? Fora essa questão da educação que ele teve, você não percebe nele, não o fato de ter tom melancólico, que ele não tem, mas isso pode ser da Maria, mas o fato dessas paixões, de viver também esse eros. Ele vive muito nisso, né? Então a gente vai vendo aqui ele pegando característica dos dois. Você fica pensando qual será o fim dele? Via Maria ou via Pedro? Não tô dando spoiler nenhum, tá? Tô só questionando mesmo. É pai e mãe, a gente está aqui pensando. E eu acho muito legal, porque se vocês tiverem a oportunidade de assistir a série, o primeiro episódio da série traz exatamente isso, esse olhar do Pedro, melancólico, já deprimido, mas também esse desejo sexual mesmo, a gente pode usar essa palavra, que impele ele para uma mulher perigosa, que todo mundo vê que é perigosa, menos ele. Menos ele, gente, é muito bom. A série nisso acertou totalmente. Essa caracterização do Pedro ficou muito boa. Ela tá perfeita. Não deixem de ver, eu reforço aqui. Não, gente, a primeira cena dela na tourada, dela falando que prefere mais violenta, mais sangrenta, eu falei,
É isso. É essa mulher que a gente está falando quando pensa em Maria Fonte. Uma fonte, né? Muito bom. E aqui nesse capítulo a gente entende, né, como que tem essa divisão familiar, né? Ela decide ir embora, leva uma das filhas e ele fica com o filho, só que ele acaba não criando filho, né? Quem cria o filho é o pai. E o pai, na tentativa de não cometer o mesmo erro, ele quer criar um neto forte. Forte no sentido físico e mental dele, ó, não se deixe levar por suas paixões, não se deixe levar pela melancolia, haja de forma racional, né? E a gente vai ver esse início da criação no próximo capítulo. Quer falar mais alguma coisa? A gente pode passar para o próximo. Eu vou ler que a Duda escreveu aqui. A Duda colocou o seguinte: Maria ficou muito diferente, isso naquela mudança lá. Eu achei bem triste essa parte que o pai dele vê ele escrevendo a carta, que é a parte pré-suicídio, né? E escreve que ela falou que vai assistir o primeiro episódio, tá muito curiosa, mas não quer spoiler. Não pegue spoiler. Não vá atrás, porque esse livro ele tem uns negócios assim. Que nem esse capítulo 2. Capítulo 2 é um capítulo que, assim, você tá no ritmo do livro. Uma paixão, chegando, acabou. Segundo capítulo, suicídio, entendeu? É assim um boom. E ele vai ter uns rompantes assim. Esse livro ele vai na maré mansa e vru. Maré mansa e vru. Vocês vão ver. Ele tem uns negócios. Ele tá discutindo o tempo, política, de repente acontece um negócio assim, a história dá um giro de 180 graus, você fala, o que aconteceu? Meu Deus, morreu gente, mataram gente, aconteceu alguma coisa aqui. É bem assim. Ele faz muito isso, ele faz isso parece que cada 2 capítulos ele joga uma bomba no nosso colo. Acho que dá para seguir pro 3 já. Show. No 3, a gente vai ter um capítulo assim, menos denso. Comenta. Oi? Só comentar. Que o pessoal tá caladinho. Comentem. Impressões, o que vocês acharam, coisas que chamaram a atenção, comentem. Isso aí. Então, a infância do Carlos é passada na Santa Lábia e é descrito como um episódio onde se dá a visita de Vilaça, né, que vai aparecer, o procurador dos Maias, lá na quinta. Ele vai descrever a educação liberal do Carlos como professor em inglês, que dá a primazia ao exercício físico e as regras duras que o Afonso vai impor ao neto. Também ficamos a conhecer os Silveiras, Terezinha, a primeira namorada do Carlos, a sua mãe, a sua tia, o seu irmão Eusébiozinho, o oposto do Carlos, muito frágil, tímido, medroso, estudioso. É sobretudo um capítulo de contraste, né, entre a educação tradicional, Eusébiozinho, e a inglesa, o Carlos, essa novidade, né? O Vilaça vai dar notícias da Maria Mafonte e da sua filha, o Afonso, e segundo ele, a sua neta morreu em Londres. Vilaça vai morrer posteriormente e o seu filho vai substituir como procurador da família. Alguns anos depois, né, Carlos vai fazer o exame triunfal de candidatura à universidade. O que acontece, gente? Aqui é muito legal que ele vai mostrar esse contraste do novo com o velho, do que estava sendo cotado dentro de Portugal e fora de Portugal, Europa em geral. Mas ele também vai trazer muito esse aspecto de casa grande, de família rica, abastada, antiga, dessa relação com outras famílias, que é quase uma relação de servidão, onde essas famílias elas vão trocando postos. O Vilaça, um morre, o filho assume, e o cargo nunca está vago. É quase como se eles estivessem produzindo pessoas para estarem à mão dos maias. Eusébiozinho se torna amigo de quem? Do Carlos. A primeira namorada do Carlos é dessa família. E essa família ela está numa posição um pouquinho mais inferior que os maias, financeiramente falando, né? E ela está ali meio que pronta para servir, para atender interesses amorosos, amizades, funcionários, ajudinha, tudo. É mais ou menos isso que o mundo funciona, né? Os ricos têm pessoas para servi-los, nesse contexto, né? Achei isso muito legal. O que chama atenção é essa educação inglesa, né? Que é uma educação que foca primeiro na parte física, né? Que era uma coisa que os outros não tinham e não traz a parte religiosa. Então, isso é educação iluminista. E isso é uma coisa russoniana. E aí, aquela tese, ela traz o seguinte, né? Para o autor, que seria Rousseau, o desenvolvimento na educação, né, pauta-se em 3 eixos. A educação pela natureza, pelas coisas e pelos homens.
O primeiro eixo marca-se-ia pela constituição das nossas faculdades e órgãos, né? O segundo, pela formação de nossa sensibilidade em relação ao mundo, enquanto o terceiro, pela tessitura do ser moral, educação social, política, filosófica, estética. Existe na elaboração desse pensamento a justaposição entre a formação do homem e do cidadão, este constituído pós a formação daquele primeiro homem, sua estrutura física e tal, para depois vir a parte intelectual do cidadão, política. O homem teria uma tendência em buscar domar a natureza, esquecendo-se, todavia, de que ele próprio faz parte dela. Como ela interage, dela se origina. Mais do que isso, para Rousseau, existe um desenvolvimento dos caracteres naturais humanos, sobre em relação aos sentidos básicos do nosso ser, que antecedem uma desejável formação intelectual moral. Então, foi aquilo mesmo, na natureza, o menino fazer esporte, fazer não sei o que, ele ia nisso. O objetivo final seria dar ao mundo cidadãos, isto é, indivíduos devotados, principalmente ao interesse público. Mas essa meta só se concretizará com alguns cuidados que remontam à educação dos sentidos, tendo os familiares um papel crucial nesse processo. Então, tem todo um trecho aqui nessa tese que eu mandei para vocês, que vai explicar a parte teórica dessa educação que o pai, o avô de Carlos, escolhe para ele, tá? Estou enviando para vocês a foto. Eu acho que é muito importante a gente entender esse aspecto, até por causa desse contraste que o próprio autor vai trazer para a gente, né? O Eusébio Vizinho, não é que dizendo que ele é um fraco, isso, que aquilo, né? Tem essa questão também, mas ele quer trazer essa diferença de realmente cultural dentro dessas famílias, né? E como Desculpa, Cássio, você volta agora. No 9, o contraste de Eusébio com Carlos. Vai ter uma cena hilária lá no 9, que a gente vai ler na próxima meta, em que a gente vê como o Eusébio ficou meio fraco mesmo. Ele vai usar um estereótipo, assim, muito grande, né? Do fato de que uma educação mais religiosa, tradicional portuguesa, ela vai trabalhar quase que o aspecto de tenha medo, não questione, não tenha curiosidade, as coisas são assim. Não criam pessoas com mais moral. É isso que ele traz também. Isso não cria ninguém com mais moral, exatamente. Enquanto que a educação lá inglesa vai trazer esse aspecto de o corpo no centro de tudo, seja forte para se defender, tenha uma mente forte, questione, tenha curiosidade. Não necessariamente dizendo que isso quer dizer moralidade também, mas que no exterior isso tem muita chance de dar certo. Quando a gente pensa assim... lados falhando. O Eusébiozinho vai mostrar que ele não tem essa questão moral tão forte assim. No 9 a gente vai ver, eu explico por quê. E o Carlos, a gente vai ver que ele não virou esse homem das luzes, cientista, produtor, não. Ele vai procurar a parte boêmia. O João da Ega ali, ele com um amigo vai curtir a vida, viver o rendezvous deles. Então é isso. No final, nenhuma é perfeita, nenhuma educação é perfeita, e a educação pode ser um condutor, mas ele sempre vai trazer o determinismo, né? De que algumas coisas vão ser do jeito que são. Que a gente pode tentar fugir, manobrar com a educação, mas que é quase que quem nasce para ser vai ser, entendeu? É quase isso. Gente, tem umas coisas aqui bem interessantes nesse livro, vocês leiam com bastante atenção, porque parece que ele está descrevendo, soltando comentários soltos, não, mas é uma grande crítica. Há muita coisa que estava acontecendo e, por incrível que pareça, coisas atuais, dilemas atuais, né? Sobre essa questão da moral, né? A mesma educação, mesmas oportunidades, 2 filhos totalmente diferentes. Como isso é possível? Determinismo. As pessoas são o que elas deveriam ser. Uma educação ruim, uma educação boa, e quem teve uma educação ruim ainda consegue se sobressair, ter uma segunda chance de ser melhor. Que é isso, né? É a pessoa que tem que ser o que tem que ser. Ele traz muito esse aspecto. Eu acho que daqui desse capítulo seria mais ou menos isso, né? A gente pode ir para o próximo. A gente vai ter o Carlos descobrindo a sua vocação para medicina, se matriculando com alegria na Universidade de Coimbra. Com seus estudos, ele vai tentar ser mais sossegado. O Afonso vai oferecer ao neto uma casa em Celas, onde este, pelo contrário, vai exercer um tipo de vida quase boêmio. A gente vai ver aqui nessa questão que a gente estava conversando,
que por mais que ele tenha sido mais forte, tanto em caráter quanto em competição ao Zé Biozinho, ele também tem seus deslizes. Sempre rodeado de amigos, com ideias filosóficas e liberais. É sobretudo depois da chegada do João Diega, né, que vai estudar Direito, e o sobrinho do André Diega também, amigo de infância do Afonso. E depois, ali pela altura da formatura de Carlos, ele vai dar uma grande festa na Casa de Celas, depois da qual vai partir uma viagem de 1 ano pela Europa. E ao fim desse tempo, Afonso vai esperar ele lá no Ramalhete, onde eles iriam se instalar, ao fim ali desse ano sabático, vamos colocar. O Carlos ele vai tensionar, né, a montar um consultório e um laboratório em Lisboa. Vontades que, muito depressa, vai ser satisfeito pela ajuda do avô. O laboratório foi montado num velho armazém e o consultório num prédio ali no primeiro andar, no pleno Rócio, né? O Carlos ele vai receber com alegria a visita de um amigo, o Ega, que vai anunciar que vai publicar um livro que andava escrevendo ali já havia alguns anos, que é A Memória de um Átomo. E todos os que tinham ouvido falar já esperavam esse livro com muita impaciência. Esse livro vai falar da história da vida de um átomo que viveu desde o início da Terra até os tempos de hoje. A premissa é bem interessante, gente. Eu achei curiosa quando eles começaram a falar desse livro. Aqui a gente vai ver um pouco da consolidação da personalidade do Carlos, né? Rico, mimado, poderoso, com educação, com tudo que ele tem, todos os desejos dele são atendidos. E o avô, o Afonso, por mais que ele tenha tentado ser rígido, e ele foi na infância, aqui quando o Carlos se torna um homem adulto, ele não mede esforços para realizar os desejos do neto, né? Tudo que o dinheiro puder comprar, ele vai comprar. E a gente está falando de muito dinheiro sendo movimentado em pouco tempo, tipo 1 ano. Porque ele monta o consultório, monta o laboratório e reforma toda a casa. E a gente já viu os detalhes da reforma dessa casa, né? Até a tapeçaria ali com detalhes em ouro tinha. Então, a gente está falando do luxo do luxo. E o Carlos, ele volta para Portugal impregnado de ideias liberais, ideias iluministas, tudo que estava ali na moda. E isso não é apenas nas ideias políticas ou na parte filosófica do ser, do que fazer, né? Mas ele também vem com ideias do que é bom, do luxo, da arquitetura. E aí o Eça de Queiroz ele vai continuar tecendo ali algumas críticas a Portugal, que está parada no tempo, né? Está ali como se fosse fóssil da Europa. Só uma coisinha aqui, para a gente ver essa questão da hereditariedade que a gente discutiu. Tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, que é bem interessante. Juntamente com a debilidade constituída por meio da educação cristã, isso é uma visão do Eça, tá, gente? A gente não está afirmando isso. Destaca-se certa hereditariedade do personagem. Some-se a isso ainda sua inclinação romântica. Pedro manteve-se nas sombras da tristeza, entregue a uma existência mórbida até se apaixonar. Depois de conhecer Maria Monforte, o acabrunhado rapaz foi deixando de lado toda a inércia destrutiva que eu tinha marcado até então. Deixando de lado, entre aspas, que a inércia destrutiva continua lá. Precisou só de um gatilho. Delineia-se aí o fato de que o personagem não conseguia reagir sozinho, precisando sempre de alguma motivação, algum impulso externo a si. Na ausência de sua mãe, essa força motriz vinha de outra personagem feminina. Primeiramente as prostitutas, por isso teve aquela história do bastardozinho que a gente viu, e depois a negreira. O narrador deixa claro o teor dessa nova paixão. Pedro da Maia amava. Era um amor a Romeu, vindo de repente numa troca de olhares fatal e deslumbrada. Numa dessas paixões que assaltam a existência, assolam como... Olha que coisa bonita. Assolam como um furacão arrancado à vontade, à razão, os respeitos humanos empurrando-os ao rodão de abismos. Trata-se de uma paixão... Aí que já o autor, né? Trata-se de uma paixão fulminante, que retira do personagem qualquer capacidade racional. É, antes de tudo, uma armadilha, em que só podia cair um sujeito sem princípios, sem uma formação sólida, que o fizesse ter discernimento e agir conforme o bom senso do século. Será que o Carlos vai ser assim? Né? Será? Já que ele teve um outro tipo de formação? A gente já tem... eu separei um trecho para ler para vocês sobre o João da Ega, que eu acho muito legal. Porque olha como a forma como que o Eça vai apresentar esses personagens, né? Ele apresenta esse cara como literalmente um satanista,
que quer quebrar todas as correntes, não ao casamento, não aquilo, não aquilo. E, ao mesmo tempo, ele vai descrever falando que esse jeito dele de ateu satanista deixou ele feio. Ele é escravinhadinho para dentro, seco, esturricado, meio corcundinha. Esse personagemzinho estranho mesmo. Então, acho que eu também separando Pode falar, termine. Eu ia falar que eu achei muito engraçada a forma como ele apresenta esse personagem. Quem quiser reler, não vou ler não, mas quem quiser reler na página 103. Porque ele começa falando de um jeito que parece que está sem julgamentos, como se até ele concordasse com algumas coisas. Aí ele me quebra na hora que ele fala. E esse jeito dele se transparecia no corpo. E ele era feio. Aí eu falo, tá explicado. Essa coisinha meio demoníaca, assim, que ele aparece o jeitinho, vai ficar muito forte no capítulo 9, porque a gente vai ter a festa fantasia. Eu vou deixar para vocês entenderem depois qual é a fantasia dele. Mas existe toda uma metalinguagem, não, mas toda uma interseção aqui entre essa obra e o Fausto do Goethe. E eu vou, tanto de citação quanto uma possível análise de contradições e similaridades. Eu separei aqui mesmo nessa tese uma parte que ele fala só sobre isso, mas eu vou deixar para o próximo, porque vai fazer sentido mais no próximo encontro nosso. Mas existe essa interseção aqui. Então, o que acontece? A gente tem dois aspectos da maldade, vamos colocar assim, da corrupção moral, etc., que a gente vê muito sendo trabalhado na literatura, que é o mal como algo sedutor, que é aquela ferramenta que puxa a pessoa para baixo, e o mal que é mal, a pessoa que simplesmente é mal, ela definha. Porque tem o mal que é envolto em beleza, que é uma ferramenta do mal, e tem o mal, que é o que definha. E fica feio. Então, muitas pessoas atrelam essa questão de que as pessoas serem feias no sentido assim, do grotesco, com uma maldade interior. Enquanto que o que é muito sedutor... Né? Pode repetir? Segundo Platão, o belo é bom. Exatamente, vem lá dos primeiros filósofos. E o que acontece? O mal ele também pode ser belo no sentido de ser uma ferramenta do mal, que seduz e atrai, né, o virtuoso. E isso explica muito também até o próprio aspecto que a gente vai ver da Maria Mafonte, que já foi apresentada, já até saiu de cena, e esses personagens aqui meio caricatos que o Essa vai colocar no meio. Então, assim, gente, que livro bom! Eu leio isso aqui, minha cabeça vai longe. E eu acho muito importante esse momento de parar e conversar. Por isso que eu quero que vocês também mandem mensagens sobre isso, porque as ideias vão surgindo, gente. A gente vai pensando e vai fazendo várias conexões com o que ele escreve. Antes disso, só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu passei meio batido, mas que a gente comentou no resumo, é que a gente entendeu que a Maria Monforte virou meio que uma mulher de companhia, que fica caçando homens com dinheiro aí, né? A gente meio que entende isso. E que ela virou quase uma concubina mesmo, né? Você fica com essa impressão dela. E a família foi se esvaindo, né? Agora... Ela vira uma espécie de cortesã, né? Tipo, isso. Ela vive no luxo, tem as coisinhas dela, mas chega um benfeitor na vida dela ali e ela fica andando na alta roda para caçar próximos benfeitores. Complicado, né? Trocou um casamento com um homem apaixonadíssimo por ela, uma vida assim. Olha o que ele escreveu aqui sobre o final dessa parte de Pedro. A narrativa nos faz entrever que Pedro da Maia fracassou como um homem e como sujeito, exatamente por ter sido forjado de acordo com os arcaísmos do catolicismo, cercando-se de proteção feminina e o cotidiano de dissipações. Gente, aqui é a ideia que eu entendo que isso aqui é muito misógino e preconceituoso, mas isso aqui é a ideia do Essa ao trazer esse personagem, e a gente vai ver se do outro lado vai funcionar ou não. Um indivíduo assim não teria realmente condições de se guiar na vida, deixando-se levar pela caprichosa paixão e não pela prudente e redentora razão. Fosse ele criado como Afonso desejava, conforme os preceitos liberais do século, teria tido outra postura? A formação do filho de Pedro, Carlos Eduardo, provará que essa equação não é tão exata assim. Enfim. Isso, gente, aí, o que o Jean falou aí, meio misógino e tal, e etc. Olha, eu dei uma pesquisada sobre a vida do Essa,
E não foge muito, não. Ele realmente tinha umas ideias meio tortas. Mas o povo justifica por causa dos problemas que ele teve com a mãe, etc. Né? Mas ele tinha as ideias tortas, sim, sobre a mulher. Portanto, que todas as mulheres que ele vai apresentar na literatura dele, não só nesse livro, nos outros livros também, são mais ou menos assim. Depois a gente pode conversar ali nos comentários um pouco sobre isso. E conforme vocês foram lendo e sentindo, né? Então, vamos para o capítulo 5. Nesse capítulo, a gente vai iniciar com a festa ali no escritório do Afonso, no Ramalhete, que contava com a presença do doutor Diogo, o general de Siqueira, do Cruzes, do Eusébio Silveira e do Conde. Todos sentiam falta do Ega, mas ninguém havia visto ele há muitos dias. Entretanto, o negócio ali na clínica do Carlos já começou a ter alguma popularidade, devido ao sucesso ali no caso da Marcelina, a mulher do padeiro que tivera ali às portas da morte, ele conseguiu resolver. Mais tarde, o Carlos finalmente vai encontrar com o Ega e vai desvendar o mistério do desaparecimento dele, né? Ele estava apaixonado por Raquel, que era, infelizmente, casada. E durante uma conversa, eles dois ali, o Ega vai propor para o Carlos conhecer a família ali do Golvarinho. Carlos aceita, após esse encontro com esses amigos ali do Ega. Carlos não vai parar de pensar na Condessa. Está apaixonado. Esse capítulo acaba com a ida de Carlos ali na família, para ele fazer uma visita. E eles chegam aí na ópera também. E durante essa ocasião, a gente vai ver que o sentimento dele é meio que recíproco, né? Rola ali um negócio que a gente fica... tá bom. Enfim, gente, aqui a gente vai ver... Aparece aí nesse capítulo falando que ele vai se envolver com uma tal de Encarnação, que é uma prostituta espanhola, vai se envolver com uma tal de uma austríaca e tal. Então a gente vai vendo que ele, inclusive, quando estava vencendo o sabático, foi colecionando mulheres aí ao longo, né? Então ele tem... Ai, o Mo caiu a chupeta dela, pega aqui para mim. Então a gente vai vendo ele acumulando esse repertório aí, né? E o questionamento que a gente vai fazer em cima disso depois. Só uma parte aqui que eu queria ler para vocês, é a última leitura extra que eu vou fazer hoje, tá? Carlos da Maia foi elaborado em oposição e complementação à persona de João da Ega. Este é pintado como um demagogo irreverente e exuberante. Aquele, por seu turno, apresenta-se como cavaleiro da Renascença, mais discreto e com boas intenções, muito embora desvirtuadas com o tempo. Ambos, no entanto, são bons vivants, incoerentes e improdutivos. Porque ele vai ficar, gente, fazendo esse livro séculos e nunca, sabe? É a crítica daquele literato que nada produz. Ou literato de uma obra só, sabe? Ele vai ficar séculos falando sobre isso. E Carlos, esse consultório dele não vai adiante. Né? A gente vê que tem ali um sucessozinho meio na época, mas não vai adiante. Afirmam-se homens de razão, colocando-se como avaliadores do processo de degradação da pátria, mas são eles mesmos degenerados. No que tange à racionalidade e à cientificidade apregoada pelos dois, considera-se o fato de que ambos não conseguem se guiar pela razão, mas, pelo contrário, acabam se rendendo à paixão. Ega, com a mulher casada, que não pretendia abandonar o marido rico, e, enfim, o resto não posso falar agora, que vocês vão ver durante a história. Assim, aí ele fala outra coisa aqui, ó. São, portanto, dois polos complementares que marcam muito das características que essa e, até certo ponto, a geração de 1870 construiu sobre si mesma. Poderia dizer-se que os dois personagens são alter ego de essa de Queiroz. Olha, é nítido que ele quer traçar paralelos com esses personagens. Porque, ao mesmo tempo que eles são diferentes, eles têm pontos ali de conexão, né? Dos dois. E esse negócio das mulheres, da paixão, de se deixar levar, é um ponto de conexão dos dois. Que os dois cometem muitos erros, gente. E, sinceramente, a gente percebe que o Carlos, com essa ideia aí também de questionar instituições, a forma de parar a sociedade por trás da religião, é mais uma forma dele fugir de um certo tipo de culpa por decisões que ele vai tomar na juventude, se envolver com mulheres casadas, de ter casos, de ser leviano.
nas relações dele. Até porque ele era solteiro e tudo mais, né? Mas a gente tem que pensar que era século XIX e essa questão da virtude feminina era algo muito importante para a época, né? Por mais que fosse bem problemático, ele estava numa posição muito melhor do que essas mulheres com quem ele se envolvia, que poderiam perder simplesmente tudo. Mas a gente sabe também que, entrando aqui um pouco nessa questão de costumes, né? Eu já comentei com vocês algumas vezes, principalmente na leitura da Ana Karenina, mesmo sendo ali na Rússia, era um costume muito comum para a Europa em geral. Era muito comum as mulheres fazerem questão de serem desejadas depois do casamento. E isso era um status para o marido. Então, esses crushzinhos, chegar num baile, a mulher ser rodeada ali por 2, 3, 4 cavaleiros elogiando ela, isso era aceito e incentivado, né? Portanto, que era até mal visto o casal que era casado dançar várias vezes juntos nesses encontros sociais, né? E então, assim, ele meio que ter um crushzinho com uma mulher casada não seria nada demais. O problema é que a mulher meio que aceita, meio que responde, né? Corresponde a esse crush dele. E a gente fica meio que com essa pulga atrás da orelha, o que vai acontecer. Mas esse personagem do Ega, voltando para ele, né? Eu acho que ele é muito legal. Até por essa questão que o Jean falou, de que ele representa muito esse falso demagogo, esse cara que tem muitas críticas, tem muito o que dizer, mas não faz nada, né? Quem nunca conheceu, né, um dito investidor que não investiu nem o próprio dinheiro, mas está doido para te dar dicas de investimento? Ou o cara que quer saber mais que um profissional de educação física porque ele botou um shape. A gente está lotado desses falsos demagogos hoje em dia. Hoje em dia é o que mais tem. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas poucas pessoas, de fato, construíram algo naquela área específica, né? Não dizendo que a gente tem que ter especialista em tudo para poder falar sobre um determinado assunto, mas quando a gente conhece alguém que, de fato, tem uma especialidade nessa área, a gente meio que tem que abaixar a cabeça e... realmente, né? Estou falando com alguém que tem mais conhecimento. E a gente tem um pouco disso aqui. Até a própria aparência dele é muito caricata e tal, enfim. Mas ele é um personagem engraçado, ele traz algumas risadas. Vamos para o próximo. Capítulo 6, o Carlos pretende fazer uma visita surpresa ao Ega, lá na Vila Balzac, com o qual a gente vai comparar, né, com muitas dificuldades de encontrar a casa. Quando finalmente chega ao local, não estava ninguém na casa para receber ele. Depois ele encontra o Ega, dias mais tarde, ele vai mostrar indignado com a situação e eles combinam uma visita, dia, hora, tudo certinho. O Carlos, então, foi muito bem recebido, com paz à porta, muito champanhe, ele vai mostrar ali a casa, tudo muito exuberante, decorado tal qual o temperamento do proprietário. O Ega vai convidar ele para jantar. Vai convidar-se para jantar com o Carlos, enquanto ele se prepara para sair. Falam sobre Golvarinho, e sobre o súbito interesse de Carlos pela senhora, né? Após a grande atração. O amigo meio que pescou que estava acontecendo alguma coisa ali. Essa atitude de Carlos com as mulheres é infrequente. E os dois como conversar sobre o assunto, porque assim, ele é meio que Dom Juan mesmo. E na ida para o jantar, eles vão cruzar com o Kraft, um amigo do Ega. Ele vai apresentar Carlos a um amigo, eles vão combinar um jantar no dia seguinte no Hotel Central. Ega vai fazer a questão dos dois amigos se conhecerem melhor. Após alguns contratempos, a gente vai ver que ele marca, de fato, o jantar ali com conhecidos, né? Carlos, Kraft, Alencar, Damaso, Coelho, que é um banqueiro, o marido da amante, e ela faz questão também de homenagear com um dos pratos. Eles vão discutir ali vários temas ao longo do jantar, como literatura e as críticas, as finanças, a história da política em Portugal naquele momento. O jantar vai acabar e a Alencar vai acompanhar, né, o Carlos à casa, lamentando ali da vida, do abandono por parte dos amigos, vai falar ali do pai, da mãe, do passado. O Carlos vai recordar como soubera da história dos seus pais, que a mãe fugiu para o estrangeiro levando a irmã, que morrera depois, que o pai se suicidou. E Carlos, já em casa, antes de adormecer, enquanto ele aguardava o chá, ele vai sonhar com uma mulher deslumbrante, uma deusa, com quem ele já cruzou ali na porta do Hotel Central, enquanto ele aguardava os amigos para o jantar. Então aqui, gente, o S ele meio que vai fazer um capítulo de preparação. Ele vai usar esse capítulo para fazer vários comentários sobre coisas atuais, assuntos que ele queria comentar, política, cultura, tudo que estava acontecendo ali
em Portugal naquele momento, e ele vai fazer uma preparação para a chegada de alguém nessa história. Então a gente começa a se preparar que algo vai acontecer. E esse relembrar o passado, aqui eu não vou dizer o que aconteceu, mas a minha irmã, quando ela leu este trecho, eu peguei o spoiler antes, eu peguei o spoiler quando eu estava lendo o capítulo 3. Quando a Jaqueline leu este trecho, ela me mandou uma mensagem na hora e falou assim, é isso que vai acontecer, né? Aí eu, você quer realmente saber? Aí ela, quero, então, tá certa. Então não falo mais nada. Quem sabe interpretar tá sabendo. Não falo mais nada, mas você se prepara, que esse é o capítulo de preparação mesmo. Eu acho que nesse capítulo que a gente vai ter uma discussão bem grande entre o naturalismo e o romantismo, né? Isso. Não é que os dois começam a brigar? Porque, assim, o Alencar, ele gosta muito da Raquel Cohen. Ele gosta dela. Então, ele vai ser um defensor dela, inclusive, em um momento específico, X lá pra frente. E o Ega tá ali fingindo ser melhor amigo do marido dela. E a gente vai conhecer esse Damason, que o Damason, ele é sabe, amigo do Ney? Ele vira amigo do Carlos, porque Carlos, gente, é muito admirável. Então, ele fica ali na aba do Carlos, querendo copiar o que ele faz, imitar o que ele faz, aprender o que ele faz. E no próximo, a gente vai ver, acho que é no próximo, que ele some, né? Que ele some. E a gente vê como Carlos é pragmático com o fato do pai dele ter suicidado, né? De lidar com o passado. E quando ele é pequeno, quando o avô contou isso a ele inclusive pediu uma arma, né? De presente. Aí o avô deu uma arma de vento para ele. Olha que tipo de criação realista, assim, tipo, né? E a gente vai vendo que isso vai dar. E não é à toa que ele coloca, a gente vai ver, mais inclusive no capítulo 8, essa questão, mas não é à toa que ele coloca que ele fica meio que deslumbrado por essa mulher, que ele tem essa visão, né? Ele fica deslumbrado com ela e isso vai se desenvolver mais no 8. Isso aí, a gente tem um prelúdio de algo grande vai acontecer. E eu adorei que nesse capítulo o Ega que vai lá e vai cantar, que é o Mephisto, né? Eu falei, eita! Que agora ele se chama de Mephisto. Vocês vão ver no 9 o que vai acontecer, mas ele se chama de Mephisto. E tem uma outra referência logo depois, aí, que é com a Golvarinho. Acho que é no 7, quando ela vai visitar o Carlos e se oferecer lá no consultório para ele. Começar a se oferecer. No consultório para ele, né? Que a Golvarinho vai lá. Tem essas mulheres casadas, porque assim, imagine, esses meninos tinham várias relações, ou era com prostitutas ou com mulheres casadas, porque as outras meninas, eles eram obrigados a ter que casar, ter que reaver, ia ter duelo, ia ter um monte de coisa, né? Então era meio com isso aí, que eles acabavam se envolvendo com essas mulheres. Lógico que eu não estou generalizando, mas é muito comum a gente ver nesse realismo aí dessa época, sempre tem uma questão do adultério muito forte. Adultério é sempre muito forte. A discussão sempre inicia quando é o adultério feminino. A polêmica começa quando é a mulher traindo, porque todos esses homens, inclusive os casados, traem. Cortesãs, prostitutas, em geral. Mas a polêmica vem quando é a mulher traindo. E isso, gente, não tem para onde correr. É a moral da época. Sempre vai ter essa crítica. Qualquer livro que você pegar o cientista vai ter, principalmente, essa crítica muito voltada por esse olhar de que a mulher traindo é algo muito escandaloso. E a gente tem isso aqui, né? E, tipo, às vezes está o corno, o amante e o crush na mesma sala, todo mundo junto batendo uma ideia. Que é quase isso que acontece aqui nesse jantar. E a mulher não tá sabendo, ela não tá lá. E a gente vai ter algumas discussões muito boas. Se vocês puderem revisitar aqui alguns embates que eles vão ter sobre ideias, é muito legal. E a gente vai ver, como já falou, essa aproximação. Vamos pro próximo. No capítulo 7. Depois do almoço, o Afonso e o Prato vão jogar uma partida de xadrez. Carlos tem poucos doentes para visitar e ele vai trabalhando ali no livro. O Damaso, ele está ali falando sobre a semelhança do Kraft, que se tornou íntimo ali dos maias, e seguindo o Carlos para todo lado, procurando imitá-lo. Até eles perceberam, né? O Ega anda muito ocupado com a organização de um baile que ele está organizando de máscaras ali na casa
E o Carlos, na companhia do Steinbrook, eu acho que é assim, em direção ao aterro. Vai ver pela segunda vez Maria Eduarda, acompanhada do marido. Esse segundo vislumbre dessa mulher que ele vê como uma deusa, algo assim, fora do normal. O Carlos vai se deslocar várias vezes durante a semana ao aterro, na esperança de ver novamente essa mulher, Maria Eduarda. A condessa Govarin, com desculpa de que a filha se encontra doente, vai procurar o Carlos no consultório. Ao serão do ramalhete, eles vão jogar dominó, vão ouvir música e vão conversar. Carlos vai convidar o Bruges a Sintra no dia seguinte, pois tomou conhecimento por intermédio de Touveira. Maria Eduarda ele se encontrava na companhia do marido e de Damaso. Então aqui ele está começando a buscar oportunidades para encontrar com essa mulher misteriosa que ele viu 2 vezes, né? Aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que nesse capítulo a gente não tem tanta coisa relevante, não. A gente tem mais essa questão desse amigo aí, que era limitar o Carlos. É nesse que tem a Govarinha indo lá, né, não? Acho que é esse. Agora não estou lembrada, acho que não. Qual é o capítulo que tem a Govarinho lá indo e eles conversam que o escritório parece o escritório de Fausto, e ele pergunta: falta ali alguma coisa? Ele falta a Margarida. E a Margarida é o pai do Fausto. Não é esse, galerinha? Eu não tô lembrada, deixa eu ver aqui se eu acho qual que é. Não tô lembrada, não. Eu esqueci de botar flag no meu livro, só fui marcando já. Gente, é 7. É 7, que a Condessa vai lá, leva o... Aqui, sim, pronto. Ó, eles estão lá, ele leva o filho dela no consultório e começa a soltar indireta para ele, né? E já tinha aquela história que ele tinha visto ela lá na ópera ou no teatro, não lembro bem, e que eles ficaram trocando aqueles olhares ali. Você vê, olha ele se envolvendo, gente. Olha ele se envolvendo com essas mulheres casadas. Aí a pergunta: tem justamente esse defeito, exclamou Carlos rindo. Não inspira nenhum respeito pela minha ciência. Estou com a ideia de alterar tudo, né? O ambiente do consultório. Por aqui um crocodilo empalhado, corujas, retortas, um esqueleto, pilhas de folhos. Aí ela fala: a cela do Fausto. Aí ele: justamente a cela do Fausto. Aí ela: falta-lhe Mefistófeles, disse ela alegremente com um olhar que brilhou sob o véu. A ele: o que me falta é Margarida, que é a mulher que Fausto se apaixona, né? Então, olha a indireta que ele joga aqui. E a gente vê que não dá muito certo também, Carlos, com essa profissão de médico, porque a profissão de médico não era bem vista naquela época, não. Era a profissão de pessoas que, bem vista era bacharel em direito. Médico não, médico tem que cortar, fazer sangria, não sei o quê, mexer com excrementos, então não era uma profissão bem vista. Aí como assim, das famílias mais ricas, esse cara mais rico, não deve ser bom médico. E fora que ele é bonitão, né? Então os maridos não querem também chamar ele. Então ele vai dar errado essa profissão dele aí. E ele também sonda o pessoal sobre essa mulher, né, a Maria Eduarda, essa brasileira, não sei o que lá, questionando. Aí vive lá do outro lado, aparece de 15 dias, pessoal chique, não sei o quê. Ele sempre perguntando também. Acho que só, né? A gente vai para Sintra, que é no 8. Isso, vamos lá. Que é o stalker total, né, gente? É a confirmação. Porque assim, esse Damaso, depois que viu essa mulher bonitona aí, ele meio que largou o Carlos de lado e começou a ficar na aba do marido dela, do Carlos, como é o nome dele? Carlos Castro, do Castro. Esqueci o nome dele. É Castro? É, né? Ele fica na aba do marido ali, rodando a esposa, né? Rodando a esposa dele, a filha da mãe. E esse cara, ele é brasileiro, né? Aí eles acham que ela é brasileira também. E vai ter algum rolê aí que o pessoal vai. Essas fotos, umas piadinhas sobre brasileiro não seria gente boa, não. Ele vai soltar. Os brasileiros estão sempre envolvidos nas confusão, tá?
Então, vamos Acho que dá para seguir. Eu vou precisar sair porque tive um imprevisto aqui em casa, que está chovendo bastante aqui onde eu moro. E aí depois eu assisto onde está quando vocês mandarem a gravação, tá bom? Tranquilo, Rê. Falta para só vocês 8. e boa noite. Beijo. Melhoras aí. Então, vamos seguir para o último. O Carlos Damasio, que é um amigo, o maestro Luiz, eles vão visitar Sintra. Nessa viagem tem um propósito, né? Escondido. O Carlos tá fingindo que está escondendo alguma coisa de alguém. Todo mundo percebeu já as reais intenções dele. Quer procurar um encontro ali furtivo com a esposa do Castro Gomes, que ele julga estar em Sintra. Após algumas horas de viagem, de break, ele chega gente, assim. Stalker. Desde que o mundo Lembra da mundo. paixão arrebatadora de fazer loucura? Do Pedro? Então, tá fazendo igualzinho. Eles chegam lá em Sintra, vão se instalar no Hotel Nunes, por sugestão do Carlos, que temeu que se instalasse em um outro hotel e cruzasse de imediato com Castro Gomes, ia ficar muito na cara. Aí ele perde o encontro com um efeito de casualidade, que ele está tentando procurar empregar. Aí eles vão encontrar o Eusébiozinho, acompanhado por um amigo, Palma, e duas senhoras espanholas. Desculpa, eu pensei que era no 9. É nesse que a gente vê o Eusébiozinho. Esse episódio é bem engraçado mesmo. Que o Eusébiozinho tá com o Palma e duas espanholas que são meio que também concubinas, cortesãs, né? E inclusive uma delas, quando vê Carlos, fala: você não era da Encarnación, né? E são espanholas, então elas falam sempre com sotaque. E o Eusébiozinho fica com vergonha de que ele é visto, que ele meio tá em cinta, parecendo que tá escondido lá do restante, que o vem com essas mulheres. Aí eles brincam: você tá com essas mulheres aí? Ele: não, são amigas do Palma, não minha. Aí as espanholas começam a bater as castanholas de raiva lá: como assim? E tal, você faz isso com a gente? E aí ele depois fica todo assim meio panachão assim e vai correndo atrás da Colcha, que é uma das mulheres lá, pedir desculpas: meu amor, meu amor, meu amor. Então você vê que aquele menino que teve a formação toda católica, apostólica, romana, mais coisas envolve o caráter e a moral, né, do que só isso. Envolve muita coisa. Isso pode ser importante, mas envolve mais coisa. Então ele estava lá com prostitutas também. E todo besta, apaixonado por prostituta. E aquele negócio, né? Se fizesse, assumisse, era menos feio do que fazer e esconder, né? Mas, enfim. Porque o Carlos, pelo menos, passa até na frente dos outros, embaixo do nariz do marido. Imagina mentir. Enfim, né? Aí vou encontrar o tal do Eusébiozinho, acompanhado das espanholas, papapá, após um pequeno episódio cômico, em que uma das espanholas vai se enfurecer, porque por causa disso, tipo, está negando nossa relação. Como assim? E assim, por mais que elas sejam cortesãs, tenham amigos, existe um pré-determinismo que essas mulheres, elas estão melhores do que as prostitutas de rua, entendeu? Então, assim, ele se desfazer delas também não é algo legal. Até porque, se esse relacionamento não der certo, elas contam com como eu posso colocar? Com o valor social que elas vão ter dessa relação para ir para uma próxima relação. Então, assim, um amante desdenhar delas publicamente é algo ruim também. Até porque elas não são mulheres quaisquer, né? Porque elas têm amizades e fazem essas trocas sexuais que elas são apenas uma prostituta. Tem esse negócio também. Tem toda uma etiqueta para tratar essa situação e ele foi, assim, realmente muito... Não foi muito legal o que ele fez. Ele podia ter só falado: minhas amigas. Espanholas, minhas amigas, tchau, beijo, tchau. Podia ter feito melhor. Enfim, aí o Carlos e o Bruges vão partir num pequeno passeio de pedestre para visitar as CTAs. Pelo caminho vão encontrar outro amigo, Alencar. Gente, estava todo mundo lá. O Eusébiozinho estava achando que ia se esconder de quem? Que eles esbarram, 5 quilômetros eles esbarram com um conhecido. É Sintra, cara, é um pulo. Entendeu? Aí o poeta, que está vindo ali justamente de CTAs, mas que faz questão de os acompanhar até lá, fazendo aquele caminho pela segunda vez no dia. Chegando lá, Bruges, que não conhecia o lugar, fica desapontado quando verificou o estado de abandono que se encontrava a construção. Depressa, Alencar vai fazer pensar ele do outro modo, vai apontar ali os pormenores do local, da beleza da vista. De volta ao casario, vão passar por Lawrence
e foram ver, por breves instantes, o poço e o palácio, após voltarem a se sentarem ali para tomar uma bebida. Carlos, já informado sobre o destino de Castro Gomes, que havia deixado Sintra na véspera, decide voltar para Lisboa. Tipo assim, a viagem foi em vão, que ele já tinha ido embora. Perseguidor, até espiões ele já tinha para saber o movimento do cara para ir atrás da mulher dele, perseguidor. Resolveram jantar de novo ali no Lawrence para evitar o amigo do Ezelzinho e a trupe. No entanto, como tiveram que ir para Nunes para pagar a conta, lá acabaram por encontrar um amigo que se despediram, né? Você, vamos resolver isso aqui, já está indo embora. E de volta para o Lawrence, onde o Alencar os esperava para jantar especial, bacalhau preparado por ele próprio, mercê de cozinheira, papá, enfim, um jantarzinho entre amigos. Aí já passava das 8 horas da noite, depois do jantar ali sentado ali para voltar para Lisboa, deram a boleia e tchau, tchau, né? Até a próxima. Alencar foi junto e foram embora. Eu acho que os próximos episódios que a gente vai entender é o que vai acontecer com a Govarinho, né? Isso aí. Esse contato que já aconteceu, mas que ainda não se efetivou nada. E com essa Castro Nunes, com a senhora Castro Nunes. O que vai acontecer? Será que até onde ele vai atrás dela? Porque até Sintra ele já foi. Até onde ele vai atrás dela? Acho que as cenas dos próximos capítulos que a gente vai entender é esse envolvimento amoroso do Carlos, né? Que é o que marcava o Pedro. Pedro tinha melancolia, mas essa paixão louca. Então, a gente vai ver o Carlos também meio que caminhando para algo disso. A Govarinho ali, já cercando ele, e essa mulher que inebriou ele até onde ele vai atrás dessa Castro Nunes. Exatamente. E provavelmente ele vai longe, tá, gente? E o que acontece? Ele, que a gente achou, pelo menos o avô, né, coitado do Afonso, achou que ia ser mais centrado, mais comedido. Ele tá indo pelo próprio caminho do pai, sabe? Sem se dar conta. Mesmo quando produzindo o quê? Tá trabalhando o quê para a sociedade? Tá fazendo o quê da vida? Gastando dinheiro da família todinho, indo atrás de mulher. Fingindo, não tá ganhando dinheiro, não tá trabalhando, deu sorte num caso, por um acaso, que aí fez ele ficar bem falado, mas até agora bola fora, quase não trabalha, quase não visita paciente, enfim, né, gente? Não tá tão diferente assim não, sabe? Pelo menos o pai, o Pedro, não fingia, isso é outra coisa. Todo mundo sabia que ele era daquele jeito, apaixonado, pensava em amor, melancólico, etc. Não dizendo que o Carlos é melancólico, né? Mas, gente, vocês vão ver o que ele vai ser capaz de fazer por essa mulher, né? Ainda vai chegar lá. E a gente também logo vai entender quem é ela, né? Um pouco de quem é ela, o que ela tá fazendo, a situação em que ela vive com o marido. E se preparem, tá? Que brasileiros não vão ser bem quistos aqui. E as mulheres também não vão ser muito bem quistas, não. A gente vai estar sempre ali envolvida num pivô de alguma coisa muito ruim. Infelizmente. É isso. Vamos encerrar, cá? Sim. Gostei muito do encontro. 1h30. E, assim, me surpreendeu muito. Gostei bastante da escrita do Essa. Português de Portugal, assim, um pouquinho mais rebuscado que a gente está acostumado, mas bem tranquilo de ler. E é um novelão, gente. Se preparem que vai ser assim. Muita discussão, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de repente. E se preparem que o Essa, ele não poupa, tá? Ele vai trazer, assim, coisas bem de você regalar os olhos. Acho que é isso. Muito obrigada. Sextou, né? Sexta-feira, 9h30. Amanhã a gente tem encontro do pessoal da Renascença, do Medieval Renascença. Então, um beijo vocês lá. Tchau, tchau, gente. Finalizando aqui.